Na manhã de 1 de outubro, um amigo investidor me ligou e perguntou: André, o que está acontecendo com o IDFI? E o interessante aí é que eu sabia exatamente o que ele queria dizer com essa questão, porque tanto eu e esse amigo temos planilhas para acompanhar alguns casos especiais e IDFI era um desses casos especiais. IDFI, no caso, é um fundo de prazo determinado. Em outras palavras, um fundo com começo, meio e fim, e, sem dar muito spoilers, as nossas planilhas tinham concluído que o fundo estava muito perto do seu fim e que negociar nos preços que ele estava negociando no dia 1 de outubro não fazia o menor sentido. Mas para a história fazer mais sentido, eu vou explicá-la na ordem cronológica. Bora lá. O IDFI 11, Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas, começou a negociar em outubro de 2021 a um preço próximo de R$ 100 e 3 anos depois, lá por outubro de 2024, o fundo estava negociando perto de R$ 8, mais especificamente ele fechou a R$ 8,74 no dia 30 de setembro de 2024. Eu vim buscar essa informação aqui numa ferramenta de dado histórico porque tem algumas distorções envolvidas que eu quero mostrar para vocês, mas primeiro a gente vai começar com a sensação da época, né? Bom, começou a 100, em 30/9 fechou a 8,74 e a gente vê também que no dia seguinte, 1 de outubro, ele começou a negociar muito perto do 4,50 e chegou a bater uma máxima de 7,20. Bater o olho aqui, você percebe, né, que 4 é menor que 8. E ainda assim, olhem isso. E esse aqui é um gráfico intradiário do dia 1 de outubro, que mostra que esse fundo começou negociando em alta, né, uma barra verde, né? Ele estava a 8 e no dia seguinte negociando entre 4 e 7 reais, isso foi uma barra verde. Ele primeiro subiu para 7, tralalá, depois ele desceu para o preço que ficou no dia, que era 4 e pouquinho. Poxa, como assim? Ele estava subindo a 4, sendo que no dia anterior ele estava a 8. Bom, o que aconteceu foi que esse fundo fez um pagamento no dia 30. Olha aqui, esse aqui é o aviso de rendimento do fundo para o dia 30 de setembro de 2024. Nesse dia aqui ele pagou 3 centavos de rendimento e 4,31 de amortização. Ele pagou quase metade do preço dele em amortização de um dia para o outro e aparentemente o pessoal não percebeu isso e negociou como se o preço dele ainda continuasse sendo a 8. Né? Deixa eu voltar lá para o gráfico para mostrar isso para vocês. Como vocês podem ver, ele, né, começou subindo e depois ele caiu. Primeiro para R$ 6 e depois para R$ 4, onde ele negociou o resto do dia. Até negociou vários dias nesses R$ 4. Ei, André, peraí. Esse gráfico está diferente do outro? Pois é. E detalhe, é o mesmo gráfico com as mesmas configurações, da mesma ferramenta, da mesma corretora. Mas sim, as pessoas vão perceber que, de fato, esse gráfico aqui está diferente desse, embora dê para perceber que eles se referem ao mesmo ativo, né? Tem os mesmos degraus de preço, mas não a mesma escala. Em particular, os últimos rendimentos após 30/9 estão muito diferentes. E a razão disso é o seguinte: essa ferramenta em particular fornece o gráfico ajustado, eu acho que ela nem fornece o gráfico histórico, só que aconteceu que o grande rendimento de R$ 4 ele não processou no dia correto, né? No primeiro gráfico que eu tirei durante o dia 1 de outubro, ele estava mostrando basicamente os preços históricos, né? Estava em 8, negociou em 4, ele calculou corretamente a subida, mas não, esse aqui é praticamente um gráfico desajustado. E no dia seguinte, quando ele finalmente recebeu o rendimento e amortização e ajustou o gráfico, e pessoal, aqui eu vou ser bem claro com você, tá? Ajustar o gráfico é apaga o passado, recalcula o passado e redesenha o passado. É isso que é ajustar o gráfico. Ele ajustou o gráfico com um dia de atraso. Então, essa ferramenta aqui
mostrou essas duas realidades totalmente diferentes em um dia atrasado, tecnicamente. E sim, pessoal, isso é comum, tá? Não existem dois gráficos ajustados, porque eles não saem de um lugar só. Cada ferramenta calcula o seu e coisas como essa. Processar atrasado pode acontecer. Ok, mas isso ainda não explicou por que as pessoas estavam loucamente negociando esse cara primeiro em R$8 e depois em R$4, né? Por quê, se esse fundo começou a 100? Então, a pergunta que meu amigo fez, eu demorei alguns dias para conseguir responder. Basicamente porque as nossas planilhas indicavam que esse fundo estava muito perto do fim, que ele tinha um valor residual e que esse valor residual em nada se parecia nem com os R$8, nem com os R$4. E daí ficava um mistério. Por que ele estava negociando em 8 e depois em 4? Passou uns dias e caiu a ficha. Sim, tinha uma razão para ele estar negociando nos R$8. E a razão era o valor patrimonial. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o informe mensal do fundo de agosto de 2024, onde é possível ver claramente que a última informação publicada dele, naquela época, era um valor patrimonial por cota de R$8,50. Então, quem abrisse as ferramentas e sites para ver o valor patrimonial desse fundo lá no dia 30 de setembro, ia ver os tais R$8,50. E quem abrisse os sites no dia 1 de outubro, ia ver que o valor patrimonial desse fundo era R$8,50. Poxa, André, os sites não deveriam atualizar? Não. Os sites copiam esse dado aqui, que só sai uma vez por mês. Poxa, André, você está falando do informe de agosto, mas a gente está falando de coisa de outubro. Você não tem que pegar o informe mais recente? Não. E isso tem que ser óbvio. Esse informe mensal não só sai uma vez por mês, como ele necessariamente sai atrasado. No mínimo com 15 dias, no máximo com 45 dias. E olha só o interessante. Ele sai perto do dia 15. Voltei aqui no grande para vocês entenderem. No dia 30/9, não saiu ainda a informação do mês 9. A última informação disponível é de agosto. Já está com um mês atrasado. No dia 1/10, o primeiro dia do mês seguinte, não saiu ainda a informação do mês de setembro. Vai sair só daqui 14 dias. Então, a informação que estava atrasada no dia 30/9 continua atrasada no dia 1/10, 2/10, 3/10 e assim por diante, até lá por 15/10, quando a informação já está atrasada 45 dias. E só quando está atrasado em 45 dias que publica uma informação atrasada de 15 dias, né? Porque todo mundo pensa nesses termos, né? Olha, um VP atrasado de 30 dias, delícia, vou operar em cima dele. Ironia à parte, eu sei que quase ninguém pensa assim, porque é muito comum em fundos que o VP não se mexa muito, em fundos comuns, mas fundos de prazo determinado, não são comuns, né? Essa noção que o VP não se mexe muito, ela é incorreta em si mesmo, mas é difícil de combater e eu não quero enrolar mais esse vídeo que eu sei que vai ficar ainda mais complicado. Mas bora lá, passou uns dias e eu consegui responder a questão. Nossa, por que as pessoas estão negociando a 8? Uai, porque tem um VP publicado em 8. Por que as pessoas estão negociando agora em 4? Uai, porque algumas pessoas fizeram a conta e viram que 8 menos 4 é 4. Alguma coisa assim. Mas, tristemente, nada disso faz sentido. E eu vou tentar tornar essa experiência até divertida. E é o seguinte, esse vídeo vai ter um sentido totalmente diferente para quem parar e tentar fazer o seguinte. Procurem o relatório gerencial desse fundo. É isso, procurem o relatório gerencial desse fundo. Esse fundo parou de negociar bem recentemente, né? Tem alguns poucos dias. Então, todos os sites ainda têm a informação dele, site do administrador, site da bolsa, nada foi apagado ainda. Então, bora lá. Pausem o vídeo e procurem o relatório gerencial desse fundo. Quem fizer isso vai ter uma interpretação do resto do vídeo totalmente diferente de quem não fizer isso. Pronto? Já voltaram? Bom, quem participou dessa pesquisa talvez consiga responder esse quiz
de conhecimentos gerais sobre o IDFI. Vamos ver quem vai acertar. Olha aí, o IDFI tem uma regra de CDI mais X, IPCA mais Y ou nenhuma das anteriores? E tem que dizer, né, qual que é o valor de X ou Y, né, se for optar por uma dessas regras. Uai, André, como assim o IDFI tem uma regra de CDI mais X, IPCA mais Y? O que isso tem a ver com o valor patrimonial? Bom, essa é a parte do vídeo que eu vou ter que complicar um pouquinho, infelizmente. Esse é um pedaço da demonstração financeira do fundo, onde ele fala uma coisa muito interessante aqui. Fala de um prêmio mensal sobre as unidades autônomas não vendidas. Começando pelo fim, unidades autônomas não vendidas, apartamento, loja, alguma coisa de algum prédio não vendido. Ou seja, esse fundo tinha unidades que ele estava vendendo. Se está vendendo, uma hora ele acaba. Então, se vocês tinham alguma ilusão que acharam algum fundo imobiliário que estava pagando grande para sempre, não é o caso aqui. Era só abrir a demonstração financeira que você ia ver que a fonte da renda desse fundo era a venda, não era a renda. E mais que isso, tinha um tal de prêmio mensal, ou seja, um acréscimo de rentabilidade. Existia um valor mínimo que você ia receber pelas essas vendas, que alguém passou uma garantia, alguma coisa assim. Quando tem esses ajustes, o valor patrimonial fica estranho, fica esquisito. Não é a primeira vez que isso dá confusão. Se vocês quiserem caçar a documentação antiga de um caso que também deu confusão assim, vocês podem procurar o caso do DMAC, onde aconteceu a mesma coisa. Onde tem essas rentabilidades mínimas, esses prêmios sobre venda, o valor patrimonial não fica casado com a realidade. E eu digo realidade mesmo, sobre o quanto você vai receber. O valor patrimonial não é representativo nesse caso. E com esse documento aberto eu vou responder o nosso quiz. O IDFI tinha como regra um IPCA mais 6. Esse é um exercício que nem eu, nem meu amigo fizemos, que foi fazer a conta cravadinha no IPCA mais 6 para saber quanto que o fundo renderia. Mas a gente percebeu pelas planilhas que ele estava basicamente seguindo essa regra e, sabendo que ele estava seguindo essa regra, a gente poderia fazer planilhas super simplificadas para fazer o acompanhamento desse fundo. Mas está aí. O IDFI tinha uma regra de IPCA mais 6. Ok, André, entendi o contexto, ok, entendi uma boa parte, mas eu ainda não entendi como as pessoas perderam muito dinheiro com esse fundo. Ele deu errado? Não, ele deu certo. Ele seguiu basicamente a regra, as vendas aconteceram, o prêmio foi pago e ainda assim muita gente perdeu dinheiro com esse fundo. E é nessa hora que eu vou ter que especular um pouco, né? Eu teria que estar dentro da cabeça das pessoas que perderam dinheiro para responder. Como não tem telepatia, vai especulação. Isso aqui é o que eu acho que aconteceu. Vou tentar mostrar para vocês em forma de gráfico para ver se eu consigo passar a ideia. Esse é um fundo que nasceu em 100, né? E com o passar do tempo, o patrimônio dele foi caindo e o preço foi caindo. E houve épocas em que o preço de fato negociou perto do valor patrimonial, que, insisto, não é tão representativo assim nesse caso. Mas aconteceu isso aqui, no final. O preço se deslocando para cima em relação ao saldo recuperável. E isso aconteceu do meio para o final. E eu acho que isso aconteceu pelo seguinte: esse fundo começou pagando grande, quando ele tinha um patrimônio grande, mas conforme o patrimônio foi caindo, os rendimentos foram caindo. Por óbvio, né? Quanto menos patrimônio, menos rendimento. Só que aqui vem a pegadinha. Para as pessoas perderem dinheiro com esse tipo de fundo, basta que o preço caia devagar. O preço cair devagar em relação ao saldo recuperável significa que as pessoas estão pagando ágio, estão pagando caro. E pagar um ágio de 10% em 40 é R$4. E pagar 100% de ágio em 4 também é R$4. Em outras palavras, conforme o fundo vai chegando perto do final,
uma diferença de R$ 1 ou R$ 2, que seria 1% de diferença no começo, vira 10, 20, 30, 40, 50% de diferença no final. Ou seja, R$ 1 que você erre pode fazer você não só perder dinheiro, como você perder muito dinheiro. E por fim, o gráfico de negociação de preços desse fundo no seu último mês de vida, né? Eu comentei no começo que as planilhas minhas e do meu amigo tinham concluído que o fundo estava muito perto do final e que teria um saldo irrisório, mas ok, as planilhas eram grosseiras, a gente não sabia o valor correto. Vamos então só comparar entre o que as pessoas fizeram e o que de fato aconteceu, né? Aqui nós temos o preço de negociação que ficou bastante tempo nos R$ 4 e alguma coisa. Isso aqui era gente comprando e vendendo, tá? Um monte de gente comprou aqui nesses preços. Daí ele deu uma descida para R$ 2 e o último dia de negociação ele negociou a R$ 2. Ok, essas pessoas que compraram por 4, qual que foi o lucro dela? Essas pessoas que compraram por R$ 2, qual foi o lucro delas? Bom, isso é muito fácil, porque esse fundo anunciou o seu último dividendo quase na sequência. E rufem os tambores. No dia 31 de outubro de 2024, esse fundo fez sua amortização total, ou seja, seu resgate, seu último pagamento, no impressionante valor de R$ 1,56. E é isso. Fim. Acabou. André, só para eu entender. Teve gente que pagou 4 e recebeu 1,56. Teve gente que pagou 2 e recebeu 1,56. Sim, todo mundo recebeu o mesmo valor. Não tem percentual nessa história aqui, não. Outra pergunta. Teve algum dia que ele negociou abaixo desse preço? Não, ele negociou nesse preço errado o mês inteiro. E sim, nós estamos falando aqui de um prejuízo de mais de 50% no caso de quem comprou por 4, que foram muitos dias do mês. E ainda assim um prejuízo considerável de quem comprou por 2, né? Achando que estava barato, né? Comprou uma nota de 1,50 por R$ 2, né? Aquela coisa que não faz sentido nenhum. E é isso, essa é a história de como as pessoas perderam muito dinheiro com um fundo imobiliário em particular, que foi o IDFI. Foi, ele não existe mais, não negocia mais. Fica algumas lições aqui, né? Olha só que interessante. Olha por tanta coisa que a gente passou. Gráfico descontado não é igual em vários lugares e mesmo um lugar pode mostrar dados diferentes de um dia para o outro, inclusive com atraso, né? Recalculando a data errada com valores errados. Vimos que valor patrimonial pode reportar valores errados quando o fundo é de prazo ou quando tem prêmios de locação envolvido, e não é a primeira vez que acontece isso. Vimos também que algumas informações estão escondidas, né? Tá lá num comentário da demonstração financeira. E vimos que sim, o mercado pode ser estúpido às vezes. É nesse momento que eu paro e pergunto para todos vocês que foram caçar o relatório gerencial. Vocês acharam? Eu acho que a resposta é não. Nesses 3 anos que o fundo existiu, ele não publicou nenhum relatório no site da B3 e eu cacei também no site do administrador 0 relatórios. E é nesse contexto, é nesse momento que eu paro e olho para vocês para enfatizar o seguinte. As pessoas negociaram esse fundo nesses últimos 3 anos com base no quê? Né? Não sabia se era IPCA mais tanto, CDI mais tanto ou nenhuma das outras regras, não tinha relatório gerencial, era um fundo que estava pagando rendimentos grandes e amortização, que deveria despertar alguma desconfiança de que ele não é normal, e eis que muita gente negociou esse fundo em preços que não fazia sentido nenhum. Não é a primeira vez que acontece isso, tá? De pessoal negociar fundo de prazo em preço errado, com ou sem relatório gerencial, apenas que esse caso é mais grave porque não tinha relatório gerencial. E hoje eu considero uma regra fixa do mercado. Tinha gente cometendo esse erro lá em 2010 e tem gente cometendo esse erro em 2024 e provavelmente vai ter gente cometendo esse erro pela eternidade. Até tem um ou outro vídeo meu explicando que é uma armadilha, né? Fundos de prazo podem dar lucro, mas eles podem dar um prejuízo enorme.
Mas ninguém tem a obrigação de assistir todos os vídeos do YouTube, né? Na verdade, a gente nunca vai conseguir assistir isso e nem tem essa pretensão. De forma que, olhando pela conclusão, que vai ter muita gente que vai cometer esse erro de novo e de novo e de novo, né? De novo no sentido quase em latim, né? De maneira renovada, né? Refazendo, recriando. Uma coisa é falar, outra coisa é mostrar. E apesar desse ser uma característica fixa, eu sei que exemplos muito antigos têm pouco apelo. E como isso foi uma coisa que aconteceu bem recente, né? O fundo acabou de parar de negociar. Eu quis aproveitar para documentar um pouco dessa história, principalmente o final dele, para que quando a gente comentar isso no futuro, a gente possa mostrar para as pessoas o como que acontece, como que é o dia a dia de perder dinheiro, particularmente com fundos de prazo determinado. Mas é isso, fico por aqui. Torço que vocês estejam assistindo esse vídeo pela curiosidade e não por nenhum outro motivo. E é isso. Abraços e até o próximo vídeo.